Moçambique, minhas senhoras e meus senhores. No dia 15 de janeiro deste ano, fomos investidos como o 5º presidente da República de Moçambique, o primeiro nascido depois da independência nacional. Na ocasião, reafirmamos o propósito da nossa candidatura: renovar Moçambique, resgatando a liberdade, a justiça e a prosperidade para o povo moçambicano. Na nossa investidura, num momento em que a nação moçambicana mostrava elevados níveis de polarização política, afirmamos que aquele não era apenas o início de um mandato, mas de uma jornada que nos desafia a construir um futuro que sonhamos e que vamos enfrentar os desafios com determinação e coragem. Hoje queremos reiterar que nada nos abala e nada nos aflige. Continuamos firmes e determinados. Reafirmamos hoje aqui e agora que, apesar de tudo, somos o Presidente da República de todos os moçambicanos, mesmo dos que não votaram em nós. Os princípios de democracia e os valores impregnados na nossa Constituição da República de Moçambique são claros e inequívocos quanto a esta obrigação. Prometemos no nosso discurso inaugural medidas ousadas, sábias e ponderadas para dar resposta aos desafios da nossa nação de curto, médio e longo prazos. Lembramos, na ocasião, que só alcançaremos resultados diferentes alterando radicalmente o nosso método e a forma de fazer as coisas e gerando uma mudança de mentalidade no nosso ecossistema político, econômico e social. Por isso, a Primeira-Ministra, a cada ministro, PCA, gestor público, a vários níveis, estabeleci que devem ter contratos-programa, quais acordos de desempenho, com metas claras e mensuráveis, acompanhados de análises públicas de desempenho. Por isso que estamos aqui. Hoje, aqui, estamos para apresentar aos moçambicanos os resultados do nosso plano de ação de impacto dos primeiros 100 dias de governação. Aquilo a que chamamos resposta aos desafios de curto prazo para o povo moçambicano. Hoje olhamos para trás com orgulho, sabendo que cada desafio enfrentado foi uma oportunidade para o crescimento e melhoria contínua. Entendemos ser importante partilhar algumas notas históricas sobre como nasceram os planos dos primeiros 100 dias de governação. Com efeito, a apresentação aos cidadãos do plano dos primeiros 100 dias de governação emergiu no Concerto das Nações em 1933, tendo sido criado e apresentado visando responder de forma disruptiva e com medidas arrojadas ao contexto da profunda crise que se vivia na altura, que ficou conhecida nos anais da história como a Grande Depressão. A prática de adoção de plano dos primeiros 100 dias de governação está já universalizada. Mesmo quando no início do novo ciclo o Presidente e o Governo não fazem menção a esse plano, a opinião pública assume automaticamente que estes primeiros 100 dias são uma espécie de período de graça, visando aferir o comprometimento ou não com a resolução efetiva dos problemas que afligem o povo, ou seja, a nossa população. A estabilidade social e política, econômica, é a nossa prioridade das prioridades. Dissemos isso no nosso discurso de investidura no dia 15 de janeiro. O nosso plano de ações de impacto dos primeiros 100 dias de governação tem como objetivo mostrarmos o nosso inequívoco compromisso com o povo, bem assim da criatividade, capacidade, conhecimento e competência
da nossa equipa para a viabilização do projeto da sociedade que o nosso povo quer, cujo enfoque é a promoção do desenvolvimento inclusivo, harmonioso e sustentável do nosso país, este belo Moçambique. Ao longo destes 100 dias, alcançamos marcos importantes. Vimos ideias se transformarem em realidade e mudanças positivas ganharem forma e força. Testemunhamos as coisas acontecerem e vimos fazer bem e diferente. Claro que ainda há desafios, não fôssemos nós uma nação ainda em vias de desenvolvimento. Mais do que números, os resultados alcançados tiveram um impacto positivo na vida da população moçambicana, restaurando significativamente o bem-estar das comunidades, seja pela via de melhores condições nas infraestruturas, acesso ampliado a serviços essenciais ou por via de iniciativas que promovem a inclusão social e o desenvolvimento econômico. Essas conquistas alcançadas refletem avanços concretos na qualidade de vida da nossa população. Cada progresso conquistado representa um passo importante na construção de um futuro mais promissor para todos. E não estamos a fazer favor nenhum. Estamos a cumprir com a nossa missão, com a confiança e a responsabilidade depositada em nós. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, para enfrentar os desafios relacionados com a melhoria das condições de vida da população, foram implementadas ações estratégicas, concretizadas através da realização de investimento em infraestruturas, saúde pública, programas de inclusão econômica para o povo, inclusão social e política, das quais passamos a destacar o programa mais significativo que foi empreendido, sem pretensões de esgotar o leque de realizações deste período, mas pura e simplesmente de prestarmos conta à nossa população que confiou em nós. O nosso plano de ações de impacto para os primeiros 100 dias de governação é corporizado por 96 indicadores, dos quais foram cumpridos 92, o que corresponde a uma execução de 96%. Destes 92 indicadores cumpridos, em 24 deles, correspondente a 25%, e a meta foi superada em mais de 100%. De igual modo, realizamos diversas outras ações adicionais, em que destacamos 10 ações, ou seja, não integradas no plano de ações de impacto dos primeiros 100 dias de governação, correspondendo essas ações a 10% acima do que tínhamos projetado. No domínio da segurança pública, apesar de ser uma altura em que ainda não tinha sido aprovado o orçamento, com o intuito de monitorar e identificar ameaças locais a nível nacional, revitalizamos 491 conselhos comunitários de segurança, sendo 27 em Niassa, 198 em Cabo Delgado, 37 em Nampula, 5 na Zambésia, 25 em Tete, 118 em Manica, 24 em Sofala, 1 em Inhambane, 2 na província de Maputo e 56 na cidade de Maputo. De igual modo, criamos 118 novos conselhos comunitários. Ainda neste contexto, para permitir a maior fiscalização, adquirimos uma embarcação para vigilância costeira, lacustre e fluvial, que já se encontra atracada em Nacala. Com vista ao reforço do vínculo jurídico e social dos nossos irmãos na diáspora, constituímos uma brigada que se deslocou à vizinha África do Sul, tendo produzido 1.816 bilhetes de identidade biométricos para adultos e crianças. Igualmente, produzimos 841 passaportes. Vamos continuar a melhorar a nossa assistência à diáspora e queremos uma maior e melhor participação da nossa diáspora na renovação de Moçambique. Distintos convidados. No domínio da cooperação internacional, no âmbito da Agenda de Desenvolvimento Nacional, mobilizamos 68 milhões e 500 mil dólares norte-americanos junto da República Popular da China,
21 milhões e 200 mil dólares americanos junto da República do Japão. Ainda neste contexto, mobilizamos recursos materiais e financeiros para dar resposta a emergências humanitárias e de crise provocada pelos eventos extremos, tais como os ciclones Chido, Diclede e Jude, que afetaram a zona norte do nosso país, e as manifestações violentas pós-eleitorais no valor de cerca de 10 milhões 747 mil dólares americanos e 20 milhões 486 dólares americanos, sob a forma de bens juntos de vários países como o Brasil. Nesta perspectiva, mobilizamos ainda 11 milhões de dólares americanos junto da Suécia para o apoio à criança e jovens em Palma. No âmbito da consolidação das relações de amizade e cooperação com os Estados africanos, no quadro da União Africana e da Agenda 2063, efetuamos 5 visitas entre oficiais de trabalho, nomeadamente à República da África do Sul, à República da Namíbia, à República Democrática Federal da Etiópia, à República do Zimbábue e à República Unida de Tanzânia. Minhas senhoras e meus senhores, no que concerne à arrecadação das receitas, promovemos esforços adicionais que nos permitiram coletar mais recursos para efetuar pagamento ao 13º vencimento aos funcionários e agentes do Estado no ativo, assim como aos pensionistas. A estes últimos, pagamos 100% do 13º. Esta ação concorreu, de certa forma, para trazer estabilidade na administração pública e elevar os níveis de motivação dos funcionários e agentes do Estado, que temos nos reunido com eles durante as nossas visitas às províncias. Os recursos internos mobilizados permitiram-nos ainda iniciar o pagamento das dívidas acumuladas de horas extras nos setores da educação e saúde, bem como aos fornecedores de bens e serviços, ao Estado e ainda ao subsídio social básico aos nossos idosos, incluindo o subsídio ou pensão aos combatentes. Esta ação está a contribuir para a redução e pressão social dos setores de educação e saúde, assim como para elevar os níveis de confiança do Estado junto do empresariado nacional e das camadas mais vulneráveis. Com vista a promover maior acesso ao financiamento, estabelecemos o Fundo de Garantia Mutuária, que vai facilitar o acesso ao crédito, permitindo que os bancos comerciais disponibilizem mais recursos à economia e taxas de juro mais acessíveis ao setor estratégico. De igual modo, aprovamos o decreto que estabelece o Fundo de Reabilitação Econômica, disponibilizando um crédito de 17 milhões de dólares norte-americanos para as pequenas, médias e grandes empresas. Complementarmente, lançamos uma linha de crédito de 10 mil milhões de meticais para as micro, pequenas e médias empresas afetadas pelo ciclone Chido e pelas manifestações violentas pós-eleitorais que destruíram bens públicos e privados e afetaram a nossa economia e o nosso tecido social. Ainda neste contexto, asseguramos junto dos nossos parceiros de cooperação um financiamento de 100 milhões de dólares americanos, dos quais 5 milhões sob forma de subvenções e 95 milhões de dólares americanos sob forma de linha de crédito. Ainda neste domínio, desencadeamos o processo para a criação do Banco de Desenvolvimento de Moçambique, que terá o seu enfoque no financiamento de projetos estruturantes a serem implementados por médias e grandes empresas. Com vista a promover o empreendedorismo ao nível dos distritos e municípios e estimular o crescimento e desenvolvimento econômico local, criamos o Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, orientado prioritariamente para os jovens moçambicanos e as mulheres, bem como para os homens e mulheres empreendedoras, por forma a incrementar os níveis de produção e geração de emprego e criação de renda a nível local. Estamos a falar dos nossos distritos. Estimados compatriotas, no domínio econômico,
Atualizamos os preços internacionais de referência, com recurso à base de dados da MCNet e Indexmundo. Implantamos ainda o Observatório de Mercados, preços e dados estatísticos, que culminará com a elaboração e implementação de um instrumento legal de referência. Fizemos isto porque os nossos recursos, como o gás, o carvão e tantos outros recursos que nós temos, areias pesadas, devem ser comercializados com base em preços de referência internacional. Isto trará mais recursos financeiros para o cofre do Estado. Para promover Moçambique como um dos principais destinos turísticos de África, através das suas praias paradisíacas e a rica cultura que nós assistimos aqui, realizamos 8 campanhas de promoção da imagem de Moçambique, numa altura em que o nosso país estava a ser beliscado. Nomeadamente, na Espanha, na Feira Internacional de Turismo FITUR, na África do Sul, Feira Meetings África, na Alemanha, Feira Internacional de Berlim, em Portugal, Bolsa de Turismo de Lisboa e no Japão, Expo Osaka, que está a decorrer neste momento. Aproveitamos esta ocasião para desafiar cada moçambicano na diáspora, para desafiar cada moçambicano, também próximo, a restaurar a imagem de Moçambique e a ser um agente de atração de investidores e de turistas para o destino Moçambique. No domínio da agricultura, pescas e ambiente, para fortalecer a pecuária, melhorar a segurança alimentar, distribuímos 428 caprinos de raça pura, sendo 72 em Niassa, 108 em Inhambane, 248 em Gaza. De igual modo, distribuímos 3.520 caprinos normais nos distritos, sendo 205 em Chiuta, 245 em Chifunde, 225 em Macanga, 205 em Doa, 45 em Sangano, 35 em Tete, na cidade, 125 em Macate, 150 em Vanduzi, 155 em Sussundenga, 155 em Barue, 125 em Manica, 150 em Mussurize, 90 em Gurue, 100 em Mulumbo, 170 em Pebane, 250 em Mulevala, 250 em Mucubela, 215 em Moma, 215 em Rapale, 215 em Murupula e 215 em Nacala. Com o objetivo de assegurar o acesso aos fatores e meios de produção pelos agregados familiares, distribuímos 9.100 kits de insumo de produção, sendo 2.940 em Niassa, 4.960 em Gaza e 2.250 em Maputo. Ainda neste contexto, assistimos 282 agregados familiares com acesso a insumos de pesca nos distritos de Metuge e Micufe, na província de Cabo Delgado. Para garantir o desenvolvimento da aquacultura de pequena escala, estabelecemos 16 unidades de produção em Angônia, Vanduzi, Gondola, Mandimba, Namarroi, Namacurra, Buzi, Gorongosa, Manjune, Muedumbe, Caurabaça, Rebaue, Inharime, Nangade, Xonguene e Manhissa. No âmbito da terceira edição do Fundo Catalítico para Inovação e Demonstração, alocamos fundos de 26 pequenas, ou melhor, a 26 pequenas e médias empresas, no montante de cerca de 8,5 milhões de dólares americanos, sendo 8 em Tete, 8 em Nampula, 6 em Cabo Delgado, 2 em Manica e uma na Zambésia e uma em Sofala. Com vista à construção e reabilitação de infraestrutura de apoio à produção pecuária, estabelecemos 25 corredores de tratamento, sendo 3 em Moamba, 2 em Manhissa, 1 em Magude, 1 em Massinga, 3 em Xigubo, 2 em Massagena, 2 em Vilanculos, 2 em Govuro, 2 em Açoro e 1 em Panda e 4 em Macanhelas. Para promover a produção agrícola sustentável e eficiente, foi garantida a irrigação de 1.815 hectares de terra, bem como foram estabelecidos 15 lojas de insumos agrários, sendo 6 em Niassa, 5 em Inhambane e 4 em Gaza. Ainda neste domínio, criamos 5 furos multifuncionais em Panda, Manhissa, Inharime e 2 em Macanhelas,
bem como estabelecemos 7 estações agroecológicas, nomeadamente em Manjacás e Massingir, na província de Gaza, em Açoro e Amabote, na província de Inhambane, e em Gaúma, Muembe e Mecanhelas, na província de Niassa. Minhas senhoras e meus senhores, no domínio de transportes e logística, para garantir a segurança marítima de passageiros e tripulantes, reduzindo os riscos de afogamento e o aumento de proteção das travessias críticas, distribuímos 1.110 coletes salva-vidas, dos quais 150 em Cabo Delgado, 510 na Zambésia, 100 em Tete, 250 em Inhambane e 100 em Gaza. Com vista ao fortalecimento da conectividade costeira e impulsionar o desenvolvimento econômico, licenciamos a embarcação West Shipping Limitada, por forma a incrementar e expandir a capacidade ferroviária. Adquirimos, com a nossa empresa Caminhos de Ferro de Moçambique, 3 locomotivas e construímos as estações ferroviárias do ramal Dona Ana, Vila Nova da Fronteira, em Tete. Para o reforço, isto foi a conclusão, para o reforço do transporte rodoviário a nível urbano, rural, disponibilizamos 30 meios, dos quais 20 autocarros, sendo 5 na Zambésia, 5 em Nampula, 10 em Maputo e 10 viaturas mistas, sendo 1 em Nampula e 2 em Manica, 1 na Zambésia e 6 na cidade de Maputo. Para melhorar a gestão e fiscalização dos setores de transporte terrestres, concluímos a delegação de Inatro na cidade de Maputo. No domínio de estradas, de modo a garantir a segurança, durabilidade e eficiência de infraestruturas viárias, fizemos a manutenção de 2.444 km de estrada, dos quais 2.341 km de manutenção de rotina e 13 km de manutenção periódica no troço Rio Save, Casa Nova e Shopping. Para garantir a segurança e acessibilidade dos pedestres, construímos a travessia padonal de Mahat, na cidade de Pemba, província de Cabo Delgado. Uma das ações de impacto que tínhamos previsto para estes primeiros 100 dias da nossa governação é a aquisição de 3 aeronaves para as linhas aéreas de Moçambique, a nossa transportadora de bandeira. Entretanto, quando nós decidimos que teríamos disponíveis pelo menos 3 aeronaves antes dos 100 dias, descobrimos que dentro da LAM fomos entregar raposas para cuidarem de um galinheiro ou gatos para cuidarem de ratos. O que eu quero dizer com isso? Descobrimos que dentro da nossa empresa há pessoas com conflitos de interesse. Não lhes interessa que a LAM tenha aviões próprios, lhes interessa que a LAM continue a alugar aviões, porque com o aluguer de aviões ganham comissões. E nós decidimos, como governo, que vamos reestruturar a LAM. Por isso, tivemos que cancelar todo o processo e reorientar o processo, uma vez que é importante que se cuide dos interesses do povo e não o interesse de pessoas ou de grupos. Nós vamos reestruturar, que após a reestruturação, que vai incluir reestruturar pessoas para irem para casa sentar e deixar-nos trabalhar, que terminará com a aquisição que vai culminar com a aquisição dos aviões. Estamos a dizer isso porque o processo atinente às primeiras 3
aeronaves fez com que pessoas saíssem de Moçambique com dinheiro dos novos acionistas disponíveis e foram ficar 15 dias na Europa para inspecionar aviões e voltaram para Moçambique e dizer que não conseguiram inspecionar nenhum avião sequer. Coisa que não faz sentido e não tem lógica. Por isso, quero aproveitar esta ocasião para dizer ao povo moçambicano, do Rovuma ao Maputo, que esta é uma fase que estamos a passar, mas depois da tempestade vem a bonança. É uma fase que dói, nós como governo reconhecemos, mas depois da dor nasce uma nova vida. E temos certeza absoluta que vai doer, está a doer, estamos a ouvir o povo moçambicano a lamentar, mas nós vamos até as últimas consequências para que a LM tenha aviões próprios e possa voar neste país com orgulho da nossa companhia de bandeira. Com vista a reduzir as filas de espera por procedimentos cirúrgicos, foram realizados 1.177 cirurgias das 600 que estavam previstas, com destaque para as seguintes especialidades, como vimos aqui: 492 cirurgia geral, 86 de urologia, 124 de oftalmologia, 323 de ortopedia, 67 de cirurgia pediátrica, 68 de ortomologia, 7 de coloproctologia, 7 de neurocirurgia e 3 vasculares. Importa referir que 245 dessas cirurgias foram realizadas no Hospital Central de Nampula, 110 no Hospital Central de Quilimane, 313 no Hospital Central da Beira, 286 no Hospital Central de Maputo, 40 no Hospital Provincial de Xai-Xai e 102 no Hospital Geral José Macamo, na cidade de Maputo, como as nossas irmãs e nossos irmãos puderam aqui testemunhar. Para melhorar as condições de trabalho e biossegurança das unidades sanitárias, distribuímos 42.952 uniformes em todas as províncias e apetrechamos 453 unidades sanitárias com autoclaves, nomeadamente 34 em Cabo Delgado, 30 em Niassa, 73 em Nampula, 72 em Zambésia, 39 em Tete, 33 em Manica, 42 em Sofala, 30 em Inhambane, 30 em Gaza, 28 na província de Maputo e 24 na cidade de Maputo. Ainda neste domínio, implementamos o programa 5S, iniciativa que tem como objetivo a organização, a arrumação, a limpeza, o padrão e disciplina das entidades em que é implementado. Em 1.868 unidades sanitárias de nível nacional, mantendo-se devidamente organizadas. Importa ainda referir que durante este período asseguramos a disponibilidade de medicamentos em todo o país, garantindo assim maior acesso à saúde para todos, apesar de as manifestações violentas terem queimado a central de medicamentos. Aqui na cidade de Maputo nós temos armazéns regionais e igualmente armazéns intermédios que continuamos a usar para disponibilizar o medicamento para o povo moçambicano. Prezados convidados, no domínio da educação, para garantir o acesso a materiais de aprendizagem, distribuímos 12.439, ou melhor, 12.439.966 livros escolares a todos os alunos do primeiro ciclo de ensino primário, sendo 666.800 em Niassa, 705.650 em Cabo Delgado, 2.245.402 em Nampula, 1.400.000
841.120 na Zambésia, 1.530.930 em Tete, 1.129.650 em Manica, 1.350.450 em Sofala, 729.450 em Inhambane, 749.070 em Gaza, 1.060.320 na província de Maputo e 417.214 na cidade de Maputo. E as nossas crianças tiveram o livro a tempo e hora. Para a melhoria das condições de ensino e aprendizagem, alocamos fundos de apoio direto a 11.746 escolas primárias e a 1.836 escolas básicas e secundárias, por forma a assegurar os profissionais que atendam aos padrões exigidos pelo mercado de trabalho. Certificamos 5.636 jovens graduados em todo o país, sendo 109 em Niassa, 607 em Cabo Delgado, 289 em Nampula, 324 na Zambésia, 109 em Tete, 688 em Manica, 250 em Sofala, 1.012 em Inhambane, 389 em Gaza, 796 na província de Maputo e 727 na cidade de Maputo. Ainda no domínio da educação, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, distribuímos cerca de 17.275.919 refeições e também há cerca de 257.708 alunos nos 340 centros, ou melhor, escolas beneficiárias, sendo 746.717 em Niassa, 1.587.304 em Cabo Delgado, 2.593.251 em Nampula, 2.710.616 na Zambésia, 2.402.967 em Tete, 1.176.17 em Manica, 910.063 em Sofala, 509.453 em Inhambane, 446.843 em Gaza, 3.753.955 na província de Maputo e 428.293 na cidade de Maputo. Crianças tiveram refeições quentes na escola para a melhoria do desempenho. No domínio do trabalho e ação social, com vista a ser pessoas vítimas de eventos extremos, apoiamos a 998 pensionistas e 1.681 trabalhadores por conta própria, através do Programa de Ação Social Sanitária. No domínio do trabalho, registramos progressos na superação do desafio da digitalização dos processos internos, em particular do Instituto Nacional de Segurança Social e do Instituto Nacional de Ação Social, dando fiabilidade aos mesmos. Inauguramos os centros de emprego de Angoche, na província de Nampula, de Mucuba, na província da Zambésia, e construímos o Centro de Formação Profissional de Chimoio, neste momento em conclusão, na província de Manica, que vai promover a qualificação dos jovens e melhores oportunidades de emprego. Minhas senhoras e meus senhores, no domínio da transformação digital, para garantir a educação superior aos alunos carenciados, como estes que nós vimos aqui, e tantos outros, disponibilizamos 5.000 computadores portáteis, vulgo laptops, a 25 instituições de ensino superior, a jovens de famílias sem posses, como dissemos aqui, e ainda vamos distribuir 15.000 computadores ao nível do país a estes filhos de pais carenciados, que os seus pais querem que os filhos façam ensino superior. Implementamos com sucesso a iniciativa Internet para Todos, através da instalação na internet de 10 praças digitais e internet em 100 escolas em 100 dias, sendo 12 em Tete, 21 escolas em Manica, 23 em Sofala, 16 em Inhambane, 28 em Gaza. Mas o nosso objetivo é instalar a internet desta iniciativa Internet para Todos em 300 escolas a nível nacional ainda este ano. Todo o material disponível e os 15.000 computadores também estão disponíveis. Quanto à operação do projeto da digitalização de escolas na Machamba do Camponês, digitalizamos 100 escolas na Machamba do Camponês e distribuímos 600 dispositivos digitais, smartphones,
que estão a beneficiar a 3.000 camponeses, no domínio da energia e recursos naturais. Com o objetivo de garantir o acesso à energia elétrica a mais moçambicanos, eletrificamos 2 postos administrativos, designadamente em Regone, na província da Zambésia, e em Calipo, na província de Nampula. E fizemos milhares de ligações através da nossa empresa nacional EDM do Rovuma ao Maputo. Para impulsionar a indústria extrativa, através do combate ao contrabando e ao incremento de receitas para o Estado, concluímos a construção de 2 entrepostos comerciais, sendo um em Nampula e o outro em Cabo Delgado. Com o objetivo de assegurar ao nível nacional a consignação do imposto sobre a produção mineira, isto é, 7,25% para as províncias e 2,75% para os distritos, onde desenvolvem-se estes projetos, concluímos a consignação do imposto sobre a produção mineira em todas as províncias com empreendimentos mineiros. Caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, na área da juventude e emprego, no âmbito do Fundo de Apoio a Iniciativas Juvenis Geradoras de Emprego, o autoemprego, financiamos 133 projetos, sendo 46 em Niassa, 31 em Cabo Delgado, 4 na Zambésia, 2 em Tete, 9 em Sofala e 41 em Inhambane. Ainda no âmbito de iniciativas juvenis, financiamos 3.038 pequenas e médias empresas, geradoras de emprego e autoemprego, para bolseiros no Acredita Emprega, dos quais 433 em Niassa, 627 em Cabo Delgado, 703 em Nampula, 621 na Zambésia, 312 em Manica e 342 em Sofala. No âmbito do apoio à capacitação profissional de jovens vulneráveis, atribuímos e cumprimos, naturalmente, com todos os procedimentos legais, 601 cartas de condução a jovens, 151 em Niassa, 158 em Cabo Delgado, 203 em Manica, 48 em Nampula, 40 na Zambésia e 61 em Sofala. Com o objetivo de promover a atividade física e bem-estar dos nossos jovens, e não só, estimulando o espírito da equipa e a inclusão social, distribuímos 5.000 bolas a nível nacional, como o jovem aqui testemunhou, sendo 544 em Niassa, 657 em Cabo Delgado, 633 em Nampula, 533 na Zambésia, 497 em Tete, 453 em Manica, 294 em Sofala, 334 em Inhambane, 447 em Gaza, 314 na província de Maputo e 274 em Maputo cidade. No âmbito de infraestruturas, para assegurar o armazenamento e gestão eficiente da água, concluímos as obras de construção de 3 represas em Aluma, na província de Inhambane, Matenga, na província de Cabo Delgado, e 3 de Fevereiro, na província de Maputo. Ainda neste contexto, concluímos as obras de reabilitação de represas de Selemane, na província de Nampula, e Moendasse, na província da Zambésia. Concluímos igualmente a construção do reservatório escavado de Jofane, em Inhambane, com vista a garantir o acesso seguro e sustentável da água. Concluímos a construção de 6 sistemas de abastecimento de água, sendo 3 em Nacala, 1 em Nampula, 1 em Funhalouro, 1 em Macinga e 18 sistemas de abastecimento de água, sendo 5 em Tete, 5 em Sofala, 8 em Inhambane, o que irá beneficiar a cerca de 74.345 cidadãos. Ainda no âmbito do reforço da distribuição da água, concluímos as obras de construção de subsistemas de Angoche, Xai-Xai e de Grande Maputo. No contexto dos esforços para garantir um abastecimento de água segura e sustentável, durante esses 100 dias, concluímos a reabilitação da estação de tratamento de água de Mutua, distrito do Dondo, província de Sofala, que está a beneficiar a 83.333 pessoas. Ainda no âmbito da expansão do acesso à água potável, estabelecemos 2.774 ligações e reativamos 3.944 ligações domiciliárias. Importa ainda referenciar que no âmbito da reconstrução pós-ciclone Idai e Kenneth, com vista à construção de casas seguras e resilientes para as famílias afetadas pelos ciclones Idai e Kennedy, concluímos a construção de 1.212 casas em Sofala, com apoio de parceiros. Para garantir a higiene e saúde pública, evitando a propagação de doenças como a cólera e diarreias, e melhorando a qualidade da vida da nossa população, construímos 3.500 sanitários e instalações domiciliárias na cidade de Tete.
na área da justiça, com o objetivo de reduzir a distância percorrida pelos nossos concidadãos. Para aceder ao serviço de justiça, concluímos a construção do Tribunal Judicial da província de Nampula, bem como os tribunais distritais de Moeda, na província de Cabo Delgado, de Mague, na província de Tete, e de Xibabava, na província de Sofala. Ainda neste contexto, para promover o acesso à justiça, especialmente para as comunidades distantes dos centros urbanos, adquirimos uma viatura para atuar como tribunal móvel na Zona Norte. Com vista a garantir a formalização da identidade legal dos cidadãos moçambicanos, realizamos 10 campanhas de registro integrado, o que permitiu o registro de 139.270 cidadãos em todo o país. Ainda no contexto do registro civil, expandimos o módulo offline do sistema do registro civil e estatísticas vitais, por forma a incrementar as atividades de reabilitação e reintegração social dos cidadãos reclusos. Capacitamos 3.652 reclusos em atividade de formação profissional, 6.707 no ensino e aprendizagem, 7.933 em matéria psicossocial e garantimos a integração de 1.598 ex-reclusos nas suas comunidades de origem. Distintos convidados. No domínio dos combatentes, com vista a valorizar e reconhecermos o respeito pelo legado da contribuição dos nossos combatentes, financiamos 15 projetos de inserção econômica, sendo 6 em Niassa, 5 em Tete, 1 na província de Maputo e 2 na cidade de Maputo. Ainda no contexto da assistência dos combatentes, atribuímos 39 bolsas de estudos aos seus filhos e descendentes, dos quais 8 na CIPOL, 21 na Academia Samora Moisés Machel, 10 na Universidade Eduardo Mondlane. No domínio da gestão do risco de desastres, por forma a dotar os agricultores em técnicas de produção agrícola resilientes e adaptadas ao clima, de geração de mais renda e da conservação de água, realizamos 9 sessões de treinamento, sendo 2 em Inhambane, 1 em Etete, 3 em Sofala e 3 em Gaza. Ainda neste domínio, prestamos assistência humanitária em bens alimentares e não alimentares a 1.521.165 pessoas afetadas pelos eventos extremos. Estamos a falar de ciclones, cheias, inundações e secas. Ainda dentro destas medidas em curso, dentro dos 100 dias, a que designamos plano de ações de impacto dos primeiros 100 dias de governação, realizamos outras ações estratégicas dignas de realce, reforçando assim um compromisso com o crescimento sustentável do país e o futuro mais promissor para todos nós, a saber, no quadro da manutenção da paz e estabilidade política e social, que era e continua a ser a nossa prioridade das prioridades. Promovemos a assinatura do compromisso político para um diálogo nacional inclusivo, marcando um avanço significativo no caminho da reconciliação e estabilidade do país. Como parte deste processo, mantivemos igualmente encontro com os 3 antigos candidatos presidenciais que tomaram parte destas eleições de 9 de outubro de 2024, nomeadamente o Sr. Yusuf Mohamed, Lutero Simango e Venâncio Mondlane. Queria aproveitar esta ocasião para agradecer os presidentes dos partidos políticos que no dia 5 de março estiveram nesta sala para assinar este compromisso político, que depois assinamos e enviamos à Assembleia da República. Já está aprovada como uma lei e, ao longo desta semana, vamos nos encontrar para podermos definir o plano de ação para iniciarmos este debate nacional inclusivo de todos os moçambicanos e todos os tratos sociais do Rovuma ao Maputo, e queria pedir uma grande salva de palmas para os presidentes aqui presentes. No âmbito da melhoria da logística costeira, promoção e integração regional e dinamização da economia azul, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e inclusivo de Moçambique, promovemos a entrada em operação de 2 navios de grande porte, lançando e relançando desta forma as bases para a afirmação da cabotagem marítima em Moçambique. Regularizamos o pagamento de 1.417 pensões dos combatentes na província de Niassa. Aproveitamos esta oportunidade para anunciar que continuaremos engajados
em garantir a regularização de outras pensões a nível nacional dos nossos veteranos da luta de libertação nacional, dos nossos combatentes, incluindo aqueles que beneficiaram-se do DDR. Com o objetivo de promover a habitação através de fornecimento de moradias de qualidade para a população moçambicana, principalmente os jovens, lançamos o projeto de construção de cerca de 6.000 apartamentos para jovens na cidade de Maputo. Procedemos ao lançamento do projeto da Cidade Petroquímica Nacional, na província de Inhambane, que vai transformar a comunidade de Mavanza, criando cerca de 4.300 empregos diretos e 5.000 empregos indiretos. Prometemos a implantação das cidades temáticas e este foi o lançamento da primeira de várias que materializarão ou materializaremos ao longo do quinquênio. Inauguramos o complexo esportivo em Matutuíne, do Banco de Moçambique, na província de Maputo, que vai impulsionar o desenvolvimento do desporto. Com vista à dinamização da economia na zona norte do país, reduzindo assim as simetrias regionais, lançamos a primeira pedra da obra da asfaltagem do troço rodoviário entre o distrito de Malema, em Nampula, e de Cuamba, em Niassa. De igual modo, aprovamos o plano de desenvolvimento do projeto da Eni Coral Norte, área 4 na bacia do Rovuma, com vista a impulsionar a economia moçambicana através do incremento de receita, de imposto de trabalho e de ligações com as PMEs, promovendo iniciativas de conteúdo local. Igualmente, no âmbito da diplomacia econômica, mantivemos um encontro com o presidente da Total e nos permitiu, portanto, a aprovação de um montante de 4,7 bilhões de dólares norte-americanos para o financiamento do projeto da Total, ainda na bacia do Rovuma. Por forma a impulsionar a agroindustrialização, aumentar a produção nacional, garantir rendimento sustentável para os produtores e reduzir a dependência de importações, inauguramos a unidade de descasque e processamento de arroz em Mafambice, no distrito de Dondo, província de Sofala. Minhas senhoras e meus senhores, o futuro do nosso país não está escrito, ele será moldado pelas nossas mãos, pelo esforço e pela visão de cada um de nós como moçambicanos. Hoje concluímos uma etapa, mas iniciamos outra ainda mais importante, a construção de um Moçambique inclusivo, próspero, economicamente emancipado e com seus cidadãos felizes. Estamos determinados, por isso, nenhuma transformação acontece sozinha. Cada ação, por menor que pareça, tem o poder de mudar vidas, fortalecer comunidades e impulsionar nossa nação para um horizonte de progresso. O desenvolvimento que almejamos não depende apenas de grandes decisões, mas sim da união de um povo determinado a crescer e vencer dificuldades. Por isso, afirmamos de viva voz que este compromisso não se limitará apenas aos primeiros 100 dias de governação, em que ainda não tínhamos recursos financeiros, pois é do conhecimento de todos que o orçamento ainda não estava aprovado, mas conseguimos fazer todos esses omeletes sem ovos, pois será renovado diariamente com as nossas atitudes, entrega ao trabalho, na solidariedade e no amor pela nossa pátria. Se não formos nós a construir Moçambique, ninguém vai construir por nós. Porque Moçambique é feito por todos nós, independentemente de origem étnica, da religião, de partidos políticos, de qualquer coisa que possa nos fazer diferentes. Juntos podemos fazer a diferença, construindo um futuro melhor que será lembrado não apenas pelo que conquistamos ou conquistaremos, mas pelo legado duradouro que deixaremos para as gerações vindouras. Caros convidados, é com grande satisfação que acabo de apresentar o balanço do plano das ações do impacto dos primeiros 100 dias de governação, que eu e o meu governo
aqui presente, nos propusemos a usar como bússola do nosso trabalho nos primeiros 100 dias. Os desafios que temos pela frente, sobretudo a médio e longo prazo, exigem a tomada de medidas políticas ousadas, assertivas, inovadoras e que produzem resultados tangíveis em prol do bem-estar do povo moçambicano e não em prol do bem-estar de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Por isso, quando nós descobrimos que dentro da nossa empresa LAM está implantado um antro de corruptos, nhonguistas e boladores, nós para usar a linguagem moçambicana, decidimos cancelar o concurso, vamos reestruturar a empresa, colocá-la limpa, com pessoas competentes que querem trabalhar para o povo moçambicano e não querem trabalhar para si ou para um grupo. Reafirmo que é preciso fazer diferente para obter resultados diferentes. Dos ministros e servidores gestores públicos, não espero a repetição desta asserção, mas a implantação, ou melhor, implementação, fazendo diferente e buscando resultados diferentes, em prol do bem-estar da nossa população e do alcance da independência econômica e do nosso país. O nosso povo merece melhor. No contato com os dirigentes e com instituições dirigidas, por cada um de vós deve sentir essa mudança que estamos aqui a nos referir. O povo moçambicano, em face das mudanças que sentir da nossa gestão pública e do contato com cada um de nós, também mudará a forma de fazer e de agir. O futuro de Moçambique está nas nossas mãos. Há poder nas palavras que proferimos sobre a nação e sobre os dirigentes deste país. Constrói-se um país diferente apenas com dirigentes e cidadãos comprometidos, íntegros, responsáveis, competentes e que querem servir o povo. Com a mudança e renovação, tendo como referência primordial a pátria em primeiro lugar, e não o contrário. Minhas senhoras e meus senhores, não terminaremos, ou melhor, não terminaríamos sem manifestarmos a nossa profunda satisfação com a aprovação na semana passada pela Assembleia da República, a Casa da Democracia Moçambicana, da Estratégia Nacional de Desenvolvimento em 2025-2044. Instrumento de planificação macro e de longo prazo, que reflete o consenso dos diferentes segmentos da sociedade moçambicana sobre o caminho e as prioridades para o desenvolvimento de Moçambique nas próximas 2 décadas. Este instrumento foi aprovado pelas 4 bancadas da Assembleia da República. Muito obrigado, senhores deputados. Releva sublinharmos que ENDE foi aprovada com o voto de quase todas as sensibilidades representadas na Assembleia da República, incluindo os dos 2 maiores partidos da oposição, nomeadamente o Podemos e a RENAM, no mesmo espírito e sentido da nação moçambicana que estamos a construir. Foi aprovado o principal documento de médio prazo que conduzirá o nosso governo nos próximos 5 anos, designadamente o Programa Quinquenal do Governo e também o Plano Econômico e Social. A chama da unidade nacional, que percorre este Moçambique, encontrando-se neste momento na província de Nampula, tem sido uma verdadeira festa para o povo moçambicano e o povo moçambicano transmite a mensagem daquilo que vai na alma de cada um dos moçambicanos. A paz e a segurança, que são aspectos fundamentais para o nosso desenvolvimento. Não há nenhum país no mundo que desenvolve sem paz e segurança. Por isso, continuaremos a trabalhar dia e noite,
24 sobre 24 horas, de segunda a segunda-feira, para que Moçambique consiga consolidar a sua paz, haver segurança, harmonia, solidariedade, compaixão, amor ao próximo, perdão, reconciliação entre o povo moçambicano, para que possamos desenvolver esse Moçambique. Juntos e unidos, com amor ao próximo, em ambiente de paz, reconciliação, perdão, harmonia e irmandade entre moçambicanos, com a estabilidade política, econômica e social, vamos desenvolver Moçambique. Muito obrigado pela atenção dispensada e vamos trabalhar. Pois bem, para trás, o discurso do Presidente da República, Daniel Chapo, num dia em que fez o balanço dos 100 dias de governação depois da sua investidura. Tivemos aqui vários pontos trazidos pelo Presidente da República no que diz respeito à saúde, habitação e emprego, principalmente para os jovens.